Olá, uma boa tarde para você. O Brasil das Gerais está começando. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. No programa de hoje vamos falar sobre a leitura na era digital, uma comunicação interativa em que o destinatário participa e produz conteúdo e uma ferramenta poderosa para aprender a lidar com a quantidade de informação disponível atualmente. Quer saber mais? Então fique ligado, o BG já está no ar. Há 6.000 anos, a leitura faz parte da vida. Por meio da escrita, descobrimos e aprendemos culturas, histórias e hábitos diferentes. Mas a definição de leitura se modificou na medida em que surgiram novas maneiras de pensar, agir e se comunicar. As mais recentes tecnologias trouxeram um novo perfil de leitor, mais impaciente e mais ágil. Os livros, enquanto produção e manifestação cultural, se transformaram. Os navegadores digitais de hoje também são leitores e escritores de textos virtuais. Para falar sobre esse novo cenário e como anda o hábito da leitura na era digital, convidamos a Flávia Alcântara, que é doutora em educação, e a pedagoga Regina Alves, que vai participar com a gente lá de São Paulo. Olá, boa tarde e muito bem-vindas. Boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Olá, Regina, também. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Flávia. Muito bom estar com vocês. Então, obrigada aí. É um tema que a gente ama falar, né? Eu também. Prazer é todo nosso. Flávia, vamos começar, então, lembrando aí para todos quais os benefícios do hábito da leitura, que são muitos, né? É isso, Patrícia, são inúmeros os benefícios, né? A leitura, ela aciona componentes cerebrais responsáveis pela linguagem, pelo emocional das pessoas. A leitura é capaz de desenvolver criatividade, empatia, e de nos colocar mais acessíveis à compreensão de realidades que muitas vezes em outras situações não alcançaríamos, né? Sem dúvida. Eu adoro, sou uma leitora contumaz aí desde criança e tento passar esse hábito para os meus filhos. Regina, mas de acordo com a 5ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a média de leitura entre os brasileiros é de apenas 5 livros por ano. Ou seja, cerca de 40% da população não leu nenhum livro nos últimos 3 meses. Por que a média de livros por ano no Brasil ainda é tão baixa? Eu acho que foi muito interessante, né? Quando você trouxe, você falou assim, eu sempre, desde criança, né? Eu acredito que esse hábito de leitura é uma questão um pouco cultural, né? Da família valorizar, desde a infância, a criança ter esse contato com a leitura. E o que a gente entende num país tão grande como o Brasil, a leitura e o acesso a livros, ele não é tão popularizado, né? Agora a gente tem aí essa oportunidade com a questão da tecnologia, mas a gente tem também a dificuldade da tecnologia em alguns lugares, né? Então, tem uma questão da cultura do brasileiro, das famílias também, né? E do despertar desde a primeira infância para esse gosto, para esse prazer, para esse hábito, né? Eu acho que tem muito disso que acaba sendo um motivo, né? Falando aí dessa era digital, Flávia, como que ela tem influenciado na prática da leitura? Essa pergunta é interessante porque ela nos coloca em situações diferenciadas. A gente pode olhar de 2 formas. Existe essa questão, né, de propiciar, levar conhecimento para pessoas que de repente não têm acesso a uma leitura nos livros, né, no físico, mas por outro lado, a forma de ler, se é uma leitura mais aprofundada ou uma leitura mais superficial, isso também irá gerar comportamentos e desenvolvimentos diferentes na pessoa que lê.
algumas habilidades como criticidade, conseguir fazer analogias, inferências, são habilidades construídas por meio de uma leitura específica, que é a leitura aprofundada. A leitura de manchetes, a leitura de frases curtas e muito motivada por outras mídias digitais, não consegue, por exemplo, desenvolver esse tipo de habilidade. É diferente, né? São questões diferentes, benefícios diferentes, né? Sem dúvida. Que esse mundo acelerado traz para a gente hoje, mas que a gente não perca esse hábito que a gente tinha, né? De poder sentar, esse tempo de poder ler. Eu adoro um papel, né? E ainda Também. Não troquei o livro físico pelo digital. Agora, Regina, se por um lado houve queda de leitores nos últimos anos no Brasil, por outro lado, com a pandemia, houve um aumento de 29% no volume de livros vendidos no país em comparação ao ano anterior, certo? Esse foi um benefício, né? Eu acho que as famílias tiveram mais tempo, essa valorização do tempo, né? E essa diversificação, porque com tanto uma mudança de hábito, ela permite a inserção de coisas novas, né? E até o resgate de coisas antigas, né, como a leitura ou outros hábitos que as famílias eventualmente tivessem perdido no decorrer. Então, eu acho que foi positivo, né? Eu costumo dizer que a gente tem esse ganho em relação à leitura, que ele e o que a gente procura realmente e o que a gente espera é que isso se estenda, assim como alguns benefícios que vieram junto com essa diversidade que a gente passou nesses 2 últimos anos, né? Agora, Flávio, os e-books, sem dúvidas, têm benefícios, né? São mais acessíveis, né? Não só mais baratos, como você comprou, está na sua mão. O que mais que você conta aí que eles trazem de bom? Eu penso que esse é o principal ponto, né? Propiciar uma democratização da leitura. Para além disso, existe a questão do armazenamento também. Nem sempre é possível sair carregando uma pilha de livros, né? E esses leitores digitais, eles favorecem o acesso a obras de diferentes gêneros, tipos, né? Eu posso ter romances enormes e contos e crônicas em um pequeno instrumento, né, digital. Então, sem dúvida, esse papel de democratização veio, né, de uma forma muito positiva a partir dessas tecnologias. Vai viajar, né? Não precisa encher a mala de livro. Não precisa, né? Esse é um ponto positivo. Sobretudo, os aparelhos que são específicos para a leitura. Os e-books de forma geral, como o Kindle, né, e outros mais. Por outro lado, se a gente utiliza celulares ou tablets para essa mesma função, nós podemos ter aí alguns inconvenientes. É o sequestro da atenção no momento de praticar a leitura, porque junto a essa facilidade de termos ali textos digitais, nós temos também mídias sociais chamando, intervenções de outra natureza, que tiram a atenção ali daquele momento da leitura, uma atenção que é fundamental para angariar essa qualidade da leitura, né, desenvolver todas as competências possíveis com ela. E uma luz, né, que não é ideal ali, que a mim me parece mais cansativa ali para esse momento de leitura, que para mim tem a ver com relaxamento também. Agora, Regina, o uso de tecnologias pode ser usado como uma ferramenta de incentivo à leitura, principalmente para os jovens? Não, com certeza, né? Eu acho que a leitura é algo tão transformador e importante para as crianças e para o desenvolvimento, né? E que ele tem que ser usado de todas as formas, inclusive nas escolas, né? Então, aqui na Rede Decisão, a gente trabalha
com a questão do livro, né, digital, e dentro deles a gente faz alguns projetos, né? Então, a gente tem um projeto que a gente fala que é uma celebração que a gente faz em relação às leituras que as crianças realizam. Então, a gente faz um grupo onde as crianças conseguem apresentar para os colegas os livros que foram lidos, sugerir livros, né? E esses livros, eles tanto podem ser físicos como podem ser digitais, né? Então, a gente trabalha com projetos paralelos, onde a gente tem a disponibilidade dos físicos para alguns projetos e os digitais, para a gente já criar este leitor de diferentes formas, né? Porque nós fomos criados em um tipo de leitura e nós migramos para esse novo modelo. E eles são nativos digitais, né? Então, a gente tem que lembrar que eles precisam já ser estimulados desde cedo com esse hábito de leitura digital. Então, tem sido um projeto que tem nos trazido muita satisfação em desenvolver. Certo. Agora eu quero trazer um dado controverso aqui, Flávia, que é o seguinte: a neurocientista americana Marianne Wolf, ela pesquisa as transformações cerebrais a partir das leituras superficiais, cada vez mais praticadas nos dias de hoje, como você mesma disse. Mas isso traz consequências negativas na construção de habilidades cognitivas específicas. O que significa ser um leitor hoje nesse novo cenário? Essa pesquisa ela é muito interessante porque algumas habilidades cerebrais e cognitivas não se desenvolvem por meio de uma leitura superficial. É importante levar em consideração dois pontos, né? Quando nós falamos de uma leitura superficial, é uma forma de ler e não propriamente o portador do texto. É claro que no papel, como eu havia comentado, a gente tem menos distrações, a depender de outros instrumentos eletrônicos que utilizamos para a leitura. Mas essa leitura profunda, ela irá desenvolver criatividade, capacidades de concentração, de análise. Um ponto importantíssimo nos dias de hoje é a capacidade de discernimento entre notícias verdadeiras e notícias falsas. Nós vivemos o dilema hoje das fake news. Sem dúvida. E isso está diretamente envolvido nessa alteração do nosso hábito de leitura. Tem sido cada vez mais difícil nos concentrarmos em uma leitura que nos exige mais, em termos de concentração, que nos exige mais emocionalmente, e isso tem afetado a forma como nós interagimos com a própria informação, de maneira geral. Uma discussão super atual, né? Ainda tem muito para a gente conversar, mas chegou a hora do nosso intervalo. No próximo bloco a gente continua falando aí sobre esse novo mundo da era digital e o hábito da leitura, como é que a gente pode equilibrar melhor isso. Voltamos já já. Brasil das Gerais está de volta e a gente segue conversando sobre o hábito da leitura na era digital com a doutora em educação Flávia Alcântara e a pedagoga Regina Alves. Agora, Regina, esse novo perfil de leitor de hoje é mais impaciente, mais ágil, gosta de uma leitura repleta de idas e vindas, ou seja, mais dinâmica e mais estimulante. São práticas válidas no seu ponto de vista? Tem algumas questões, né? Essa geração ela é mais dinâmica, mais ativa, e eu acho que o grande desafio é como desenvolver essa questão da atenção, da concentração, né? Eu acho que a Flávia falou um pouquinho sobre a necessidade da leitura profunda, né? E eu acho que esse desenvolvimento ele também é importante, porque tem várias habilidades que a gente precisa desenvolver e que isso esteja inserido
dentro do papel, né? Dentro do desenvolvimento das crianças. Eu acho que é uma responsabilidade, né? Eu acredito, na verdade, que é a responsabilidade da escola trazer esse desenvolvimento dessa atenção, dessa concentração, essa necessidade que tem de aprofundar as leituras, mas a gente também entende que existem leituras de diversas formas e que, principalmente no início, ela é importante em todos os lugares, né? A gente sabe que a criança, no início da alfabetização, ela busca a leitura não só de livros, mas de acordo com a própria fase em que a criança vive, né? Mas ela também faz parte do desenvolvimento e da vida, e a gente tem que entender de que forma a gente usa isso como um benefício, né, para esse desenvolvimento mais aprofundado da leitura. São construções transversais hoje, né? Agora, Flávia, lembrando que os navegadores da internet desse mundo, né, principalmente os adultos, são também leitores e escritores de textos digitais, né? E diferente da leitura tradicional passiva, tem condições de interagir, de intervir no texto, fazer comentários, anotações pessoais. Isso é positivo na sua avaliação? Sem dúvida. É muito bom ter noção de outros pontos de vista. Isso ajuda na formulação do nosso próprio universo. Então, é mais um ponto favorável. É importante destacar que não há uma defesa para a leitura no papel ou para a leitura digital. São duas formas extremamente válidas. A leitura, por si só, ela é muito válida, né? Então, a gente tem que deixar isso claro, que se leia e que a gente consiga, como a Regina disse agora há pouco, desenvolver essas habilidades diferentes, né? Para que formemos cada vez mais leitores. Não precisa escolher, né? Não a gente precisa. pode lançar a mão aí de todos os recursos disponíveis hoje nesse mundo em que vivemos, né? O Daniel Mello, que é psicólogo e membro do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, fala agora sobre a relação do hábito da leitura com a qualidade da saúde mental. Vamos ver. Quando pensamos no hábito de leitura, nesse contexto de era digital, é importante destacar que para a psicologia e para a saúde mental, a leitura ela atua em basicamente 3 frentes. A primeira no campo cognitivo, pois ela pode desenvolver raciocínio, a memória, a linguagem e o pensamento. Quando olhamos para o campo das relações interpessoais, a partir da leitura, ganhamos repertório sobre as relações sociais, sobre o cotidiano de vida e podemos ter temas, conhecimentos, assuntos a serem debatidos e desenvolvidos num diálogo com amigos, pessoas próximas, em diversas situações. E, por fim, no campo afetivo, no campo pessoal, a leitura possibilita o desenvolvimento e a autorreflexão, o autoconhecimento e a reflexão, a partir das experiências identificadas nos livros, as histórias contadas pelos personagens. Isso traz um repertório para o indivíduo para conseguir se entender e entender o mundo. Maravilha, Daniel. Obrigada pela participação com a gente aqui no BG. E Flávia, mas com tanta informação disponível hoje, a má utilização das novas tecnologias pode provocar o surgimento de pessoas mais distraídas, menos resilientes e mais sujeitas a informações equivocadas, já que a gama disponível é tão grande, como que a gente pode encontrar esse equilíbrio? Eu gostaria de reforçar algo que já foi dito pela Regina. Eu penso que as escolas têm um papel fundamental na formação do leitor. Antes, quando tínhamos apenas bibliotecas físicas, já existia ali um papel de curadoria, alguém já selecionava, já indicava o que seria mais interessante para a leitura. Hoje, com esse excesso de informações, é positivo pelo ponto de
termos essas informações, mas esse risco está ali, né? Podendo desviar de algo que seja realmente positivo. Relevante, né? Relevante. Então, é muito importante que durante a formação de leitores, a gente consiga trabalhar com essas indicações do que é uma leitura de qualidade. Porque o tempo é curto também, né? A gente vai acumulando livros, sejam físicos, sejam digitais na nossa lista e nunca acha tempo para vencer essa lista. Com certeza. Saber escolher também faz parte de uma formação leitora específica. Então, a leitura, ela abrange muito mais do que uma técnica de unir grafemas e fonemas. A leitura também, a formação de um leitor também precisa contemplar esse conhecimento, essa habilidade de selecionar leituras que façam sentido, que façam o tempo valer a pena, esse tempo escasso. Então, Regina, como é que as escolas, comunidades e famílias podem ajudar nessa escolha e também a incentivar e encorajar o hábito da leitura desde a infância até a formação de adultos? Eu queria falar exatamente sobre isso, né? Eu acho que a gente tem, às vezes, a gente encontra com pessoas e a gente conversa com muita gente, às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de ler, né? E aquilo me aperta o coração como educadora, mas mais do que isso, a pessoa às vezes não despertou para que tipo de leitura dá prazer, né? Eu tenho em casa meu marido mesmo, a gente tem um hábito muito de leitura, né? E às vezes ele não conseguia entender no início de casamento. Nossa, mas você vive lendo, são coisas que me dá prazer. E aí eu falava muito para ele, né? Não é que você não gosta, eu acho que você ainda não descobriu o que você gosta de ler. Porque a partir do momento que a gente se descobre como leitor e que a gente consegue sentir o prazer que a leitura traz, a gente começa a procurar mais, né? Eu acho que o desafio da escola, e essa é a nossa responsabilidade também, né? É trazer uma diversificação de propostas para que a criança entenda que, de repente, eu vi uma leitura que não me agradou, mas o meu amigo leu, né? Então, alguns projetos que a gente contempla pensa exatamente disso, porque às vezes você fala assim, eu peguei um livro para ler e, de repente, li pelo título, não gostei e acabo não dando continuidade achando que eu não gosto de ler. E aí, de repente, uma outra criança leu alguma coisa, um outro indivíduo leu e comenta comigo, e fala assim, nossa, eu acho que eu vou gostar. Então, essa é a nossa responsabilidade. Eu acho que as famílias e sociedade pudermos ajudar com isso, né? Então, vale mangá, vale quadrinhos, vale tudo aí, Regina, nessa hora? É isso mesmo. Tá certo, Flávia. Para a gente encerrar, então, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, principalmente para os pais que estão aí nesse dilema, né, de trazer o hábito da leitura para dentro de casa, seja no livro físico, seja no digital. Como que a gente pode encontrar esse equilíbrio aí de uma forma saudável? Acho que o melhor recado que eu posso deixar é leiam. Leiam para suas crianças, sejam exemplos de leitura. Um adulto que não lê, ele perde a credibilidade para incentivar que uma criança leia. Então, leiamos sempre, incentivemos as crianças desde pequenininhas nesse universo. Uma vez que esse hábito, ele é instaurado, ele permanece para o longo da vida. E um bom livro, esteja ele no papel ou na tela, ele vai ser sempre um bom companheiro quando a gente desenvolve essas habilidades. E é uma forma de muitos adultos se redescobrirem leitores também, né, Regina? Deixa uma palavra final, por favor. Não, fantástico, isso que a Flávia falou também, eu super concordo, né? O exemplo, ele é fundamental, né? Mais do que as palavras, o que a gente faz influencia muito. É isso, gente, eu acho que o tema e essa tarde foi super rico para a gente, agradeço a oportunidade e incentivem seus filhos, leiam para eles e busquem temas que realmente encantem a todos. Maravilha! Seja de forma digital ou física,
Viva a leitura! Muito obrigada às duas pela entrevista e pela presença aqui com a gente. Adorei. Obrigada a você de casa também pela companhia de sempre e até amanhã. Tchau!